Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O interessante nessa passagem aqui de Lucas, capítulo 5, versículo 12, é que ela vem numa sequência, eu não sei se é sequência histórica ou sequência moral, né? Porque Lucas ele não apresenta uma sequência histórica, cronológica, mas ele apresenta uma sequência moral. Eu acho que é isso, né? Ou é João que faz isso? Não, acho que é Lucas mesmo que faz isso. E isso vem depois que os discípulos deixam tudo para seguir o Senhor. E agora eles vão assistir a um festival de curas e milagres e sinais que o Senhor Jesus vai fazer, para não deixar dúvida nem neles e nem na população. Porque o Messias, ele deveria, as credenciais do Messias seriam os sinais que ele faria. Quando um país manda um embaixador para outro país, para assumir a embaixada em outro país, eles fazem uma cerimônia em que o embaixador que chega apresenta as suas credenciais, a documentação que mostra que ele é a pessoa que irá representar realmente, fielmente, o seu país naquele outro país. Então a embaixada, e o consulado também é assim, embaixadas e consulados não são territórios do terreno onde eles estão. São territórios do país de origem do embaixador ou do cônsul. É assim que funciona. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava num banco, eu precisava fechar um contrato, e uma das pessoas que participaria do contrato, ele era o cônsul da Jordânia. Então eu fui lá no Rio de Janeiro, tem um casarão muito bonito, antigo, é o consulado da Jordânia. Eu entrei lá, tudo escrito em árabe, né? Aí ele chegou, eu entrei, ele veio me cumprimentar e falou assim: seja bem-vindo, você agora está na Jordânia. Eu não nem saí do Rio de Janeiro, aqui é Jordânia, aqui é território jordaniano. Então uma pessoa para representar o seu país, como um cônsul, como um embaixador, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que ter credenciais. Ele tem que provar a sua origem, de onde ele vem. Que ele tem autoridade para fazer as coisas em nome do governo que ele representa. E é assim que estava aqui na terra o Messias. Ele era um embaixador do céu para Israel, aquele que deveria vir, que estava programado para vir, aquele que foi anunciado como vindo ao mundo como o que iria ser o representante fiel de Deus no mundo, era ele, era Jesus. Quando ele estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele não perguntou: o senhor pode me limpar? O senhor pode me curar da lepra? Não. Isso ele sabia que ele podia. Isso era reconhecer o poder do Messias. Isso era reconhecer as credenciais do Messias. Ele só pergunta se ele quer, né? Se quiseres, né? Pode limpar-me, podes limpar-me. E os judeus não estavam reconhecendo isso. Então, ele estava vindo para uns que seriam da casta mais desprezível dentre o povo de Israel. Esses iriam recebê-lo. A classe alta, não. A classe sacerdotal, não. Tanto é que o mataram, o pregaram na cruz. Isso nos remete aos tempos de José. José era aquele filho de Jacó, que era o preferido de Jacó, inclusive ganhou do seu pai uma vestimenta de muitas cores. E os seus irmãos o invejavam. Os irmãos queriam matá-lo, porque era ciúme. Eles tinham ciúme daquele que era o predileto, o preferido do seu pai Jacó. E aqui nós vemos nos evangelhos o preferido de Deus na terra. E o que os sacerdotes, que seriam os representantes de Deus na terra, o que eles sentiam? Não, peraí, não, esse aí vai tomar o nosso lugar. Matemos, né, como ele vai falar na parábola depois, que fala que
O dono da terra, da fazenda, manda um, manda outro, eles matam todos, apedrejam alguns e tal. Aí vou mandar meu filho. Mandou o filho. E o que eles falam? Vamos matá-lo porque nós ficamos com a herança. Era isso que estava no coração dos judeus desde o princípio. Mas aqui nós encontramos então um que não tem lugar na apreciação do povo judeu, um leproso. A lepra era uma figura do pecado, porque era uma doença que não tinha cura, naquela época pelo menos, né? Hoje existe tratamento para lepra. Mas naquele tempo não tinha cura, o pecado não tem cura humana. Outro detalhe em relação à lepra é que ela faz com que a pessoa perca a sensibilidade da pele. Então ela se machuca e não sabe que se machucou. Ela pega, por exemplo, uma caneca quente, né? Eu nunca esqueço aquele filme Papillon, que é daquele prisioneiro que fica na Guiana Francesa e foge da prisão e tal, né? E depois ele vai parar numa aldeia de leprosos. E aí dão para ele tomar uma caneca dessa de metal, não sei se era de sopa ou de café, alguma coisa. E está quente, né? Mas aí ele percebe que o cara que deu para ele não tinha se importado. Caneca de metal você pega no cabo, ela está quente também. Então o cara que deu a caneca para ele tomar a sopa quente, e ele não consegue segurar, aí ele percebe que quando o cara soltou do cabinho da caneca, ficou um pedaço do dedo do cara no cabinho da caneca, grudado, né? Porque o cara nem sentia. O leproso é assim, ele vai perdendo pedaços da carne e vai infeccionando, e por isso ele morre de alguma infecção. Ele morre de gangrena, porque se não cuidar, né? Mas hoje existem já tratamentos. E muitas pessoas tiveram lepra e não apresentam nenhuma deformação, nada disso. Tomaram os medicamentos, tudo, e se trataram e foram curados da lepra. Mas não naquela época. Então, associando a lepra ao pecado, era sem cura, o pecado é sem cura, era destrutiva, era como se fosse tirando pedaços da pessoa. O pecado faz uma degradação na pessoa, ele degrada a pessoa, não é? E o que mais que tinha a lepra? E outra coisa, a sensibilidade. Ela fazia a pessoa perder a sensibilidade. Então o leproso não sentia, e o pecador não sente os seus pecados, né? Por isso que ele não tem vida em si mesmo para poder sentir as coisas. E aí esse homem, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Não é uma questão de saber se ele pode ou não, é de querer. E ele estendendo a mão, o Senhor estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Agora uma outra coisa importante. No judaísmo, nenhum homem, nenhuma pessoa podia tocar um leproso. Quem tocasse um leproso, você vê isso lá na lei, lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, estão todas as regras para o caso de alguém que tocasse no leproso. Como a lepra era contaminante, quem tocasse o leproso ficava contaminado. Aí tinha que fazer sacrifícios, tinha que ficar separado, tinha que se limpar das impurezas e tudo mais. Era mais ou menos como uma pessoa que teve contato nessa pandemia, né? Teve contato com alguém com Covid. Não tinha aquele negócio? Não, você tem que ficar 15 dias no hotel fechado, sem contato com ninguém, então é uma quarentena. Então a pessoa que tocasse num leproso tinha que ficar em quarentena também. Porque a lepra é contaminante e o pecado é contaminante. Mas veja que o Senhor tocava o leproso e não ficava com lepra. Ele não ficava contaminado. E nem podia, porque ele era um homem perfeito, sem pecado, sem possibilidade de pecar. Muitas pessoas se esquecem disso, né? Ele não era apenas sem pecado, ele nunca tinha pecado, ele nunca iria pecar, ele não poderia pecar. Embora fosse humano, como nós, mas exceto o pecado. Ele, vamos dizer assim, na sua humanidade, faltava uma peça. Que peça é essa? O pecado original. Por isso que o Senhor, quando era tentado, ele não era tentado
de dentro. Ele era tentado, testado, né, provado. Quando Satanás o tenta, as coisas de fora podiam muito bem tentá-lo, como os ataques de Satanás fizeram no deserto, mas de dentro ele não tinha uma resposta. Nós, ao contrário, quando somos tentados por alguma coisa exterior, nós temos uma resposta interior para aquela tentação. Nós respondemos àquela tentação. Aí a nossa concupiscência nos leva a pecar. O nosso desejo nos leva a pecar. Mas ele ali então toca no leproso. E quando ele toca no leproso, ele faz aquilo que em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Não curou um, não curou dois, não curou tipo assim, ó, hoje pessoal, vou curar essa turma daqui do lado direito, o pessoal que está do lado de cá volta amanhã. Não. Curou todos que estavam enfermos. E aqui fala que eram muitos. Eram muitos. E o versículo 17 menciona uma profecia de Isaías que explicava o que ele fazia quando ele curava as pessoas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso aqui existe uma compreensão muito equivocada por alguns cristãos que acham que na cruz o Senhor teria levado as nossas doenças. Então não seria mais para o cristão ficar doente. Uma vez eu recebi um e-mail, o cara queria brigar comigo. Falei, não, o cristão não pode ficar doente. Se ficar doente é porque não é convertido, não é salvo. Eu falei, amigo, você tem caspa? Seu cabelo está caindo? Né? Você tem alguma espinha no rosto? Você tem dente cariado? Você precisa usar óculos? Tudo isso são enfermidades. Seu corpo é enfermo, como é o corpo de qualquer pessoa que nasceu com pecado, que veio com o pecado original. Ainda que tenha se convertido, a carne não se converteu. A carne continua a mesma, sujeita a todas as enfermidades e doenças causadas pelo pecado. Enquanto nós não ressuscitarmos, ou formos transformados, continuaremos enfermos. Teremos enfermidades, sim. Ninguém pense que quando fica enfermo, eu fiquei enfermo, por quê? Será que eu não sou convertido? Não, não é isso. Quando Deus permite uma enfermidade na vida de um cristão, é por algumas razões. Uma, primeira, para ele aprender alguma coisa. Pode ser uma disciplina do Senhor. Alguma coisinha que está lá enroscada, eu preciso aprender, o Senhor manda uma enfermidade. Ou pode ser também que ele queira falar algo a outros que têm contato com essa pessoa. Quantas pessoas ficam enfermas e com isso a família tem que se movimentar para cuidar dessa pessoa? E ali Deus vai agir na família. Então pode ser tanto para a pessoa, o objetivo da enfermidade, pode ser para os próximos, os familiares ou alguma pessoa próxima, como é a morte, por exemplo. Por que um cristão morre? Está salvo, claro. Ele morre, o espírito vai para junto com o Senhor, o corpo fica aqui na terra. Mas por que às vezes morre jovem, não é? Porque de duas uma, né? Ou ele terminou a sua carreira aqui, não tem mais nada para ele fazer aqui. E o Senhor fala, vamos embora para casa, né? Como ele falou com Enoque, lá no Antigo Testamento. Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o levou. Um irmão costumava dizer o seguinte, que Enoque andou tanto com Deus, que chegou uma hora, o Senhor falou para ele assim, Enoque, agora que nós estamos mais perto da minha casa do que da sua, por que você não fica aqui de vez, né? Então é basicamente isso. Então um cristão, às vezes, ele morre jovem, novo, porque o Senhor já determinou que terminou. Para que ficar aqui sofrendo? Para que ficar aqui passando por todas as dificuldades? Vamos para casa.
Ou às vezes ele morre também por um pecado. Quando fala na Bíblia pecado para a morte, não é morte espiritual, não é perder salvação, nada disso. É morte física. Porque é um cristão que estava andando tão torto aqui nesse mundo que não serve mais de testemunho. E Deus não quer ele de testemunho aqui. Leva ele embora. Está salvo. Está salvo. Mas perdeu a vida, né? Vamos falar assim. Ganhou a salvação da alma, mas perdeu a vida. E o outro caso é quando Deus quer agir em outros através daquela morte. Ora, não deveríamos estranhar isso. Não foi assim que o Senhor, que Deus fez com o seu próprio Filho, para que através da sua morte nós pudéssemos ser salvos? Não é? Então, voltando lá em Lucas 5, versículo 12, ele toca o homem, quero ser limpo, no versículo 13, logo a lepra desapareceu dele. O Senhor não fazia tratamento de lepra, era na hora, né? E o que eu ia falar lá em Mateus, quando falava assim, levou sobre si as nossas enfermidades, não foi na cruz. Aquilo era uma profecia do que ele iria fazer quando ele curasse as pessoas. Quando ele curava alguém, ele tomava aquela enfermidade para si. Abraçava aquela enfermidade para si, como se fosse dele. Agora, só que ele não ficava contaminado, do mesmo modo como ele tocou no leproso aqui, não ficou contaminado com a lepra. Então ele tomava para si a enfermidade. Era isso que ele fazia. E aqui o Senhor fala que não diga para ninguém, no versículo 14... ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele está aqui ainda no judaísmo. Uma coisa que muita gente não entende é que o Senhor Jesus era um judeu vivendo no tempo do judaísmo e as pessoas que eram curadas por ele eram judeus no tempo do judaísmo, então elas tinham que seguir a lei que mandava oferecer sacrifícios por uma cura. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.